eu espero que este vídeo ajude pessoas que estão passando por problemas de relacionamento, de amizade. São questões que já aconteceram comigo, processos que já aconteceram comigo, e de alguma forma, as informações que eu obtive diante a minha dor, de processos que eu passei, pode colaborar para o processo que você está passando. Há um tempo atrás, eu, como atendo pacientes, comecei a observar que eu precisava realmente ter um acompanhamento também psicológico. Porque se você está trabalhando com pessoas que têm dor emocional, que está passando por algum problema emocional, psicológico, ainda que você tenha todo o conhecimento como terapeuta, ainda que você tenha experiência de ajudar pessoas, você sempre tem que estar também se cuidando, se tratando, curando feridas emocionais, porque todo mundo tem. Não existe uma pessoa tão perfeita. Acho que a única pessoa mais pura, perfeita que se passou nesta terra foi o Senhor Jesus Cristo. E se nós tivermos a audácia de querer se comparar a uma pessoa tão perfeita, é um pecado. Então vamos lá. Eu, há um tempo, meses, comecei a passar por alguns processos e eu realmente busquei a cura interior. Realmente busquei o autoconhecimento, querer observar quem eu sou neste mundo, como eu sinto as coisas. E uma das coisas que eu reparei é o quanto eu colocava amizade, colocava amigos em pontos acima daquilo que eles deveriam estar. Então, quando eu falo você é meu amigo, é porque eu te coloquei num estado de amizade importante. Então, quando eu coloquei um ser humano num estado de importância, eu acabei observando as coisas que ele falava sobre mim, sobre meus pensamentos, sobre aquilo que ele interpretava sobre mim, e eu não gostava, eu percebia que ele não estava me conhecendo de forma tão real, tão significativa. E aquilo começava a me machucar, porque eu queria justificar, eu queria que a pessoa não interpretasse desta forma. Então, eu fui a fundo a perceber por que eu estava me magoando com as coisas que as pessoas falavam sobre mim, ou com as coisas que a pessoa ditava que era certo sobre o meu jeito, e às vezes nem passava pelo meu coração, pela minha mente, mas eu ficava num ponto de eu preciso justificar que não é bem assim o que a pessoa está falando sobre mim, é errado o que a pessoa está sentindo sobre aquilo que eu expresso, não é realmente aquilo que eu sinto no meu coração, e eu ficava dando muita importância, e os dias foram passando, e aquilo não deveria ser tão importante, mas passou a ser muito importante. Com a psicanálise, com a hipnoterapia, eu fui buscar a origem disso, e eu consegui observar que eu não tive afeto. Hoje, ter afeto, ter um relacionamento saudável, até mesmo com meu esposo, é algo que foi estudado, que foi praticado, que foi a fundo a aprender como faz isso, a compreender como eu expresso minhas emoções, a compreender que está tudo bem eu ser sensível, eu ser vulnerável, porém, a falta de afeto me fez colocar amigos em lugares mais importantes do que eles deveriam. Se a pessoa pensa algo ruim sobre você, é algo dela, é só dela. Você não precisa justificar. Você precisa continuar sendo o seu coração. Você precisa compreender que amigos são pessoas importantes e eles não precisam ser mais importantes que um irmão. E o seu irmão de sangue, ele tem uma importância significativa na sua história, ou a sua irmã, ou se você não tem irmã, está tudo bem. Temos que observar o nosso ciclo familiar e também aceitar nossas posições e colocar os amigos no ponto que eles são, amigos. E quando nós compreendemos o que nós passamos na nossa história e o que isso vai refletir no seu comportamento e nas suas emoções, paramos um pouquinho, aceitamos que às vezes nós mesmos não foram os amigos, não foram interpretações que eles tiveram, porque até mesmo eles tiveram a história de vida deles e eles interpretam talvez a sua fala de uma forma diferente por causa da própria história de vida deles. Então, quando você observa isso de fora, presta atenção aonde você está, quem é você no mundo, você começa a colocar as chaves nos lugares corretos, das fechaduras corretas. Então, quando eu percebi que na minha vida, na minha infância, eu não tive um pai, uma mãe que me desse tanto afeto,
tanto amor, tanto carinho, eu acabei tendo expressões mais rude e colocando pessoas com muito afinco na minha vida, do tipo, esse meu amigo, porque ele já fez isso por mim, porque ele já me ajudou e eu não posso deixar com que ele se magoe com os meus jeitos, eu tenho que justificar para eles que não é bem assim, que eu só fiz assim por causa disso, que eu só falei isso por causa disso. Então, quando eu comecei a compreender o que estava realmente se passando, por que eu interpretava as amizades de uma forma muito mais intensa do que ela realmente é, eu coloquei um freio, eu respirei, eu coloquei um pause, eu silenciei a minha mente e percebi aonde eu deveria estar colocando esta pessoa para eu mesmo não me machucar, não colocar esta dor sobre a pessoa ou até mesmo esse peso sobre a pessoa. Quando nós entendemos quem somos no mundo, entendemos o nosso valor e aonde devemos colocar o valor nas outras pessoas, tudo melhora, tudo fica mais leve. Então, aquilo que a pessoa interpreta sobre você é só uma interpretação, é só isso. Você sabe o que você é de importante, o que essa pessoa tem de importância na sua vida. Você consegue absorver a importância que tem os seus amigos e aproveitar estes amigos e também colocar as outras pessoas que têm mais vínculo, que têm mais importância, por exemplo, como a sua própria família. E quando a gente distancia um pouquinho, respira, presta atenção no que nós estamos fazendo, aonde nós deveríamos estar, tudo melhora. Se eu pudesse dar uma única dica neste vídeo é autoconhecimento. Prestar atenção em como foi a sua infância. Prestar atenção por que você coloca essas pessoas como mais importância do que elas são de fato. Se perguntar por que é que eu estou me importando, sendo que eu sei quem eu sou no mundo, sendo que eu sei do meu coração, sendo que eu sei realmente da minha intenção. Eu não preciso justificar, eu só preciso estar vivendo a parte boa dessa amizade e me conectar com o que realmente importa. E se perguntar se você ficasse em silêncio, se distanciasse, quem realmente iria se preocupar com você? Se você se distanciasse, ficasse em silêncio, quem realmente iria olhar e pensar, não, essa pessoa é boa, ela tem uma essência boa, eu preciso me preocupar com ela, porque ela não deve estar bem. Quem realmente faria isso? Então tem perguntas que você pode fazer para evitar tantos conflitos. E isso me ajudou muito. A hora que eu olhei para dentro de mim, a hora que eu percebi isso, foi tão mais leve, as amizades ficam mais leves, eu consigo colocar a família em lugares que elas deveriam estar, olhar mais para mim e também cuidar mais da minha vida, mais de quem eu sou, me validar mais. Porque validar os amigos e não se validar cria mais problemas emocionais. Deixa de se amar, deixa de ter valor nas coisas, no seu ambiente e se preocupa com coisas que é desnecessário.